Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Resolvemos fazer a nossa escola bíblica dominical através dessa ferramenta online via Facebook, tá? Para que os irmãos possam se alimentar da palavra e estudar a palavra, né? Tô vendo que os irmãos têm entrado aí, têm curtido o vídeo e nos dá o retorno, né, para ver se o vídeo está ok, se o áudio também tá ok, tá bom? Nos dá esse feedback aí, esse retorno pra gente aí, pra que eu possa saber que está tudo ok, tá bom? Vendo a Net, o Ari, Pastor Saulo, Sônia, Lília, tá? Sejam bem-vindos aí, pessoal. E é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né? Até esses dias eu postei no meu status do WhatsApp a saudade que eu estou, dos irmãos, não só da questão da aula ou de pregação, mas realmente estar juntos. E eu não sei se alguns de vocês têm sentido isso, né? Mas como a gente sente falta, né, dos irmãos, né? Estamos assim, alguns aí estão realmente plenamente sem sair de casa, têm ido trabalhar dia sim, dia não, em um horário parcial, mas têm ido trabalhar, têm saído de casa durante a semana, né? Mas nós queremos aí que, em nome de Jesus, essa questão ela irá passar, né? Nós queremos aí que foi uma permissão de Deus, esse vírus aí, ok? Nós não sabemos a origem, alguns fatos, enfim, nós temos que fazer como cristãos, como igreja, é orar. Várias fases da história da igreja, a igreja teve relevância quando ela orou, tá certo? Ela passou a ser preponderante na sociedade, não através das suas ações políticas, mas através da oração. Então vamos continuar orando, vamos continuar aí batalhando aí, tá certo? Bom dia aí, o William, que tá vindo aí. Agora eu vi a Sônia aí que curtiu, a Roberta. Bom dia, pessoal. Graças a paz, a Alessandra também. Tá bom? Vamos aí curtindo, compartilhando aí para que mais pessoas possam estar sendo alimentadas com a palavra de Deus. Bom, irmãos, antes de começar no assunto de hoje que nós iremos estudar aqui juntos, eu gostaria de mais uma vez dar um breve esclarecimento. Até ontem eu encontrei uma pessoa na rua que tinha essa dúvida, certo? Em questão, que tinha essa dúvida. Estamos passando por qual período da história? Muitas pessoas estão com essa dúvida, tá certo? Achando que o mundo, a igreja, bem, pode estar passando pela grande tribulação. E por que é importante esse tipo de esclarecimento? E talvez você possa ter contato com pessoas que possuem essa dúvida, se estamos no período da grande tribulação ou não. Inclusive, até uma pessoa que trabalha comigo, assim que esse vírus começou a vir à tona aqui no Brasil, me fez essa pergunta, uma pessoa aqui que era da igreja de Noé e carecia desse esclarecimento. Bom, nós vamos deixar bem claro aqui para vocês que a igreja ela não passará pela grande tribulação, tá certo? Nós vamos ler aqui basicamente dois textos, tá certo? Que irão confirmar isso. Um dos textos é Apocalipse, capítulo de número 3. Você pode abrir aí, verso de número 10, tá certo? Inclusive é uma mensagem, uma das igrejas ali da Ásia, a igreja de Filadélfia. Então você vai abrir aí, você vai deixar marcado, você vai anotar. Quando alguém tiver essa dúvida, quando alguém me perguntar, você vai ter dois textos para responder, certo? Apocalipse, capítulo número 3, verso 10.
é um dos textos que vai provar que nós não estamos no período da grande tribulação. Por que nós não estamos no período da grande tribulação? Por, por também dois motivos. A tribulação e a grande tribulação, tá certo? Que são um período de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, são destinados a seguintes povos. Em primeiro lugar, é um tratamento com a nação de Israel, tratamento e restauração futura, tá certo? E julgamento, Deus irá trazer juízo à terra sobre os reis, sobre os povos, tá certo? Mateus capítulo 24, tem um texto que fala de guerra, rumores de guerra, tá certo? E pestes que são pestilências. Apocalipse capítulo 6 também fala sobre isso. E você percebe que a partir daí do 6, a igreja já não está mais presente na terra. Por que razão? A igreja do Senhor, ela será arrebatada aos céus para encontrar Cristo Jesus. Tá certo? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz assim, ó: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, virá um tempo, virá um momento que o mundo inteiro será provado. Não está falando especificamente da Ásia, mas o texto deixa bem claro que será o mundo inteiro. Guarda essa informação. Agora nós vamos para um outro texto, um texto do apóstolo Paulo, a carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, tá certo, irmãos? Abram aí. Primeira a Tessalonicenses. Vamos lá, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 1, verso de número 10. Abram aí, tá certo? Seja bem-vinda aí, minha grande amiga Emisaele, aí a minha prima bela, bonita, Luciana, seja bem-vinda também. Eu posso estar nessa manhã aí abençoando vocês. Aí, pastor Jaime, certo? Bom dia aí, pastorzão. Rodrigo, Paloma, Ezequiel aí, Ciele, sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Olha o que a Bíblia diz. E para aguardares, tá certo? Dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom dia aí, Wagner. Deus te abençoe, meu irmão. Então, Paulo está falando, deixando aqui bem claro que haverá uma ira vindoura, tá certo? Onde a igreja, nós cristãos, seremos guardados, seremos preservados, melhor dizendo, seremos retirados da terra em relação a essa ira vindoura. Um exemplo bem fácil, também para que você possa entender e explicar às pessoas, são duas personagens bíblicas. Bom dia aí, meu grande amigo de antiga data, Eduardo Guilherme, que trabalhou comigo. Deus te abençoe aí, manão. Enoque e Noé. Enoque e Noé são praticamente bem próximos a sua história. Bom dia, Thaís, minha aluna aí de antiga data também. Fiquei muito feliz de ver você aqui. Pois bem, Enoque foi um homem que viveu numa geração corrupta, ali de Gênesis capítulo 5, capítulo 6. Essa era a geração do dilúvio, tá certo? E o que Deus fez
desculpa, com Enoque. Enoque agradou a Deus de tal forma que Deus o tirou da terra, tá certo? Antes do dilúvio. Esse é o primeiro ponto. Enoque foi retirado da terra, guardem essa informação. Antes do dilúvio, antes de vir o quê? O juízo de Deus sobre a terra. Tá certo? Então Enoque foi retirado da terra antes do juízo de Deus vir sobre a terra. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus instrui aí Noé a construir uma arca. Bom dia, Adriana, minha amiga. Deus te abençoe. Seja bem-vinda aí. Deus instruiu Noé a construir uma arca, de modo que Noé e sua família foram guardados na arca durante o dilúvio. Percebam que Noé e sua família não foram retirados da terra. Muito pelo contrário, permaneceram na terra. No entanto, um detalhe muito importante, eles foram preservados por Deus na terra, foram guardados por Deus. Primeiro, Enoque foi retirado da terra e Noé foi deixado na terra. Enoque simboliza o quê? A igreja, ok? Simboliza a igreja que não passará pelo juízo de Deus na terra, ela será retirada antes. Tá certo? Seja bem-vindo aí, meu amigo Wilson aí. Deus te abençoe, querido. Feliz em vê-lo aqui. E Noé simboliza o povo de Israel, que será o quê? Guardado dentro do juízo, no juízo. Tá certo? Então nós temos esses dois exemplos simples aí. Vamos lá. Enoque, igreja, e Noé, Israel. Enoque será tirado, que é a igreja da terra, tá certo? E Noé, que simboliza Israel, será guardado por Deus aqui na terra durante o dilúvio, ok? Durante o juízo. Então, no juízo vindouro haverá a salvação para Israel, porque Deus preservará um povo para si dentro da grande tribulação, e parte desse povo é Israel. A igreja não estará presente porque a igreja será arrebatada antes. A Bíblia diz, tá certo? Em Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro e os que tiverem vivos, tá bom? Serão arrebatados logo após os mortos e encontrarão com Cristo nos ares, tá certo? Subimos e aí, nesse mesmo instante que a igreja subirá, o relógio de Deus começará na terra para o juízo, tá certo? Então você que está aqui nessa manhã aí, não é isso? Preocupado, pensando se estamos ou não aí na grande tribulação, nós não estamos, certo? Nós não estamos. Ainda não é esse período, tá certo? Eu estava até explicando para um irmão ontem que nós não temos nem ideia, não conseguimos nem mensurar, tá certo? Porque a Bíblia diz que por causa dos escolhidos, aquele tempo será abreviado. Para que você possa ter noção, a Bíblia diz que no período da grande tribulação, as pessoas procurarão a morte. Sabe por que elas procuram a morte? Porque elas não querem mais sofrer. O sofrimento será tal, de tal forma, que as pessoas procurarão morrer. Eu rogo ao Senhor, e você que está aqui nos ouvindo, nos vendo, nós não venhamos a passar por isso. Sabe por que razão? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Você é a igreja do Senhor. Você que está talvez hoje um pouco longe do Senhor, é tempo de buscar a Deus, tá certo? É tempo de se aproximar de Deus, ok? De maneira nenhuma Deus virará o rosto para você. Muito pelo contrário, Deus quer que você se aproxime dele e o busque, porque isso que está acontecendo não é nem milésimo daquilo que futuramente acontecerá sobre a face da terra. Não é causar pavor. Bom dia, grande amigo pastor Saulo. Não é isso, tá certo? Não é, certo? E nós não iremos
passar por isso e estaremos com Cristo Jesus na verdade no céu celebrando. Dado essa palavra aí de esclarecimento, de instrução aos irmãos, para que os irmãos aí possam estar com seus corações tranquilos e também tranquilizar pessoas que têm aí dúvida, tá certo? Nós já iremos entrar na nossa aula agora. Bom dia aí, amiga Tati Melo, saudades aí em Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, no mês de março. Hoje é dia 29 de março. Esse mês é 31. Nós temos aí mais 2 dias desse mês, que findará na próxima terça-feira, tá certo? E nós temos aí um calendário bíblico. Para quem não conhece, estamos aí a dias da Páscoa, certo? A Páscoa, que biblicamente se dá no dia 14 de abril, tá certo? Então, eu estarei dando início hoje, tá certo? Hoje é o nosso último domingo de março, tá certo? E nós não sabemos como se dará o próximo final de semana, como estará o Brasil, né? Essa questão aí do vírus. Mas caso permaneçamos em casa, por ordem governamental, tá certo? Nós iremos ter uma outra aula que é a continuidade desse assunto que nós estaremos dando início hoje, tá certo? Há uma pergunta aqui que eu vou responder à minha prima Luciana. Ela diz quem não for arrebatado. Bom, vou explicar rapidamente aqui. Seja bem-vinda aí, pastora Fernanda aí. Deus te abençoe, minha irmã. E quem não for arrebatado? Bom, vamos lá. Existirão dois povos na terra que estarão aqui, que não serão arrebatados, que é a nação de Israel e os gentios, tá certo? Existem três povos bíblicos na Escritura, que é a igreja, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, Israel e os gentios. O que é um gentio? O gentio é aquele que não é igreja e nem é judeu, tá certo? Bom, para aqueles que não forem arrebatados, não se apavorem, tá? Terão uma oportunidade. No entanto, se nós achamos que a vida é complicada hoje, ela será muito pior na grande tribulação. Até porque a Bíblia diz: aquele que lavaram as suas vestes, tá certo? Que vieram da grande tribulação. Então, irmãos, haverá salvação na grande tribulação, tá certo? Haverá sim salvação na grande tribulação, tanto para gentios como para judeus, tá? E só que, como eu estou explicando aqui, será um momento muito difícil na terra, tá? Mas isso não significa que não haverá salvação. Então nós exortamos aos irmãos que permaneçam firmes no Senhor, tá certo? Aguardando o seu retorno para buscar a sua igreja, tá bom? E aqueles que hoje não estão aí firmes no Senhor, fiquem firmes no Senhor, sabe? Que o nosso desejo é que ninguém passe por esse período aí vindouro. Não sei se aí a minha prima entendeu, Luciana. Caso não entenda, a gente vai explicar mais um pouco aqui. Vamos abrir um parênteses aqui na aula, tá bom? Quem não for arrebatado passará pelo juízo de Deus na terra, ok? Bom, a intenção de Deus nunca é punir, tá certo? A intenção de Deus não é jogar ninguém aí no lago de fogo e enxofre. Bem-vindo aí o nosso irmão aí do nosso pastorzão Saulo, grande amigo. Deus abençoe aí, tá? Tá, Luciano? Não sei se você entendeu, mas também haverá salvação aí no período da grande tribulação. Será muito difícil, mas a Bíblia diz que haverá. A Bíblia mostra
uma multidão que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, tá? No período aí da grande tribulação. Seja bem-vindo aí, meu irmão aí, Vitor Ambrosio aí. Deus te abençoe também, mano. Bom, vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, nós estamos aí há 16 dias de um calendário aí bíblico aí, tá certo? Uma festa do Senhor chamada Páscoa. Seja bem-vinda aí, irmã Pamela, tá? A secretária lá do seminário aí, e um dos seminários que eu dou aula. Deus abençoe, tá? Pois bem, a festa é Páscoa, tá? A grande maioria sabe, para quem não sabe, vai entender a Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa é Pessá, certo? É a palavra Pessá, que significa passar por cima ou passagem, ok? Mas onde começou isso? Qual o propósito? Qual o objetivo do Pessá? Pois bem, antes da gente adentrar nos detalhes da Páscoa, no Pessá, nós precisamos ler alguns textos bíblicos para entendermos o que levou a essa escravidão de Israel dentro do Egito e o que culminou nessa Páscoa, o que levou a ter essa Páscoa. Abra comigo no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo número 15. Gênesis 15. Você aí abra devagar a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15. Glória a Deus. Gênesis 15, certo? Você vai abrir a sua Bíblia devagar aí. Verso 13 e verso 14. Aqui é uma passagem acerca de Abraão, tá? E vamos ler o texto aqui, tá bom? Para entendermos o que a Bíblia diz. Diz assim, em Gênesis 15, a partir do verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Bom, vamos aqui, irmãos, devagar, detalhar. Isso aqui é uma profecia, é uma palavra profética, ou seja, o que é profecia? É algo que é dito que se cumprirá no futuro, que se cumprirá depois. Vamos lá por parte para nós entendermos aqui esse texto. É uma palavra a Abraão. Está falando da sua posteridade, ou seja, dos seus descendentes, seus bisnetos, tataranetos e por aí vai, tá? Seja bem-vindo aí, irmã Eliane, Deus abençoe, tá, querido? Bom, vamos lá. Primeira palavra que nós queremos colocar aí, a posteridade, a descendência de Abraão será reduzida à escravidão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles serão escravos numa terra alheia, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, serão escravos. Segunda coisa, serão escravos numa terra alheia, tá certo? Terceira coisa, a Bíblia diz que fará o quê? Deus derramará aí juízo sobre essa terra. Seja bem-vinda aí, Andréia. Deus te abençoe, querido. E quarta coisa, eles sairão com bens. Então, guardem essas quatro coisas. Quatro, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, eles serão escravos. Segunda coisa, numa terra alheia. E terceira coisa, Deus julgará essa nação, ou seja, essa nação sofrerá juízo. E a quarta coisa o povo de Abraão, que são os hebreus, depois viraram judeus,
tá certo? Sairão com riquezas, tá bom? E a terra onde eles serão escravos e a terra onde eles estarão, que a Bíblia está dizendo aqui, é o Egito, tá certo? É o Egito. Como que o povo hebreu foi parar dentro do Egito? Até aqui, irmãos, eles não eram judeus, tá certo? Por que que eles eram chamados de hebreus e depois judeus? Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O primeiro hebreu que a Bíblia diz é Abraão. A palavra hebreu vem do meu nome, Éber, aquele que atravessa o rio. Hebreu significa aquele que atravessa o rio, aquele que atravessa o rio. Então, Abrão é o primeiro hebreu, tá certo? Depois de Abrão vem Isaac e Jacó, tá certo? Isaac e Jacó e os seus 12 filhos, que eram os hebreus, porque são descendentes de Abraão. Se Abraão é hebreu, a sua geração futura também são de hebreus, tá certo? Então aqui, mas quando que eles começaram a serem chamados de judeus? Bem depois, quando houve uma divisão entre as tribos, vamos lá, as 12 tribos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Isacar e Azer, Zebulon, José, Benjamim e Efraim. Se eu não me engano, são essas 12 aí. Houve uma divisão onde 10 tribos ficaram para o norte e 2 para o sul, que foram para Jerusalém, a capital de Israel. E a partir daí, todos que ficaram ali na capital de Israel, no lugar principal de Israel, passaram a ser chamados de judeus, porque quem foi para Jerusalém foi a tribo de Judá e Benjamim. Então, bem no futuro, todos os hebreus passaram a então ser chamados de judeus. Mas antes eles não eram chamados de judeus, tá? Eram chamados de hebreus, tá certo? Bom, voltando aqui. Como é que esses hebreus chegaram ao Egito e depois passaram a ser escravos? Bom, foi através do irmão José. Todos sabem aí a questão de José, que teve 2 sonhos e contou para os seus irmãos e pais. Os seus irmãos, por inveja, tramaram contra ele até que os vendeu aos ismaelitas e depois ele chegou ao Egito. Por ser um homem de Deus, tá certo? E cheio de Deus, esse homem chegou ao posto de governador do Egito, porque deu instruções naquele lugar sobre preservar alimento para um período de fome que viria sobre toda a terra, tá bom? Então, o primeiro hebreu ali que começou essa história lá dentro, fixo lá dentro, é José, tá bom? E aí, depois, por conta da fome, os seus irmãos vieram captar comida para levar. E aí, os irmãos vieram, se fixaram, também trouxeram seus pais. No caso, o seu pai, somente porque a sua mãe já tinha falecido. E ali permaneceram. Um belo dia, levantou-se o faraó que se esqueceu de José, tá certo? E temeu ali o avanço populacional do povo hebreu lá dentro, temeu que aquele povo virasse o tabuleiro, ou seja, dominasse o Egito, tivesse uma força política ou qualquer outro tipo de força ali dentro do Egito. Seja bem-vindo aí, meu primo aí, Leonardo Ambrosio, Deus te abençoe. Então, por conta do temor da crescente populacional dos hebreus no Egito, tá certo? O faraó resolveu ali escravizá-los, tá certo? Então eles passaram a ser escravos por conta do temor do povo egípcio, tá certo? Porque ali Deus começou a dar prosperidade àquele povo, ou seja, o povo hebreu. Deus, a mão de Deus, irmãos, a mão de Deus estava com o povo hebreu dentro do Egito. E é um princípio bíblico que nós podemos aprender grande.
Independente de onde você esteja, em que posição você também esteja, onde você trabalha, onde você estuda, onde você reside, talvez você reclame da posição que você tem hoje, do local onde você esteja, tá? Não se esqueça que um dia os hebreus estiveram dentro do Egito e a mão de Deus era com eles naquele lugar. Você vê ali Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da Babilônia, tá certo? E Deus foi com esses homens naquele lugar. Então aprenda esse princípio bíblico. O problema não é o lugar, é a posição que você está em Deus, tá certo? Às vezes nós reclamamos do que temos, onde estamos, onde trabalhamos, aonde moramos, e às vezes nos esquecemos que às vezes é o próprio Deus que nos colocou nesse lugar, tá certo? Para quê? Para ser um canal, para proclamar Deus, para ser voz profética de Deus nesse lugar. Mas às vezes a gente quer estar no nosso bem-estar, quer se sentir bem, quer se sentir confortável em todo lugar, em toda e qualquer situação. E esquecemos de perguntar, Senhor, qual o teu propósito que eu esteja aqui? E havia um propósito do povo hebreu permanecer anos e anos aqui dentro do Egito. Nós iremos ver isso daqui a pouco, tá certo? Então guarde isso no seu coração. Fique tranquilo. Onde você está, é Deus que te colocou aí, mas para um propósito, para um objetivo, tá certo? E às vezes nós queremos viver de uma maneira regalada e confortável, mas aí nos esquecemos dos propósitos de Deus de nos colocar em tal posição ou em tal lugar, certo? Fique da maneira como Deus te chamou e seja usado por Ele, seja um canal dele aí em nome de Jesus, tá bom? Nós iremos agora, irmãos, explicar para vocês como foi essa escravidão, tá bom? Biblicamente você aí perceberá os detalhes dessa escravidão. Quer ver? Abra comigo aí em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia é Gênesis, segundo livro da Bíblia é Êxodo. Êxodo capítulo 1. Nós estamos estudando sobre a Páscoa, tá certo? Mas antes de adentrarmos propriamente dito na Páscoa, nós precisamos dar aqui alguns detalhes de como esse povo chegou até lá e como foi que eles viviam lá dentro do Egito. Êxodo capítulo 1, tá certo? Abra aí em Êxodo 1, a partir do verso 11. Êxodo 1, do 11 ao 14. Vamos lá, Êxodo 1, do 11 ao 14. E puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. Bom, irmãos, nós iremos aí fatiar, tá certo? Mostrar para os irmãos, nós já lemos, tá certo? E mostrar para os irmãos qual era a posição deles lá dentro. Vamos lá, era uma escravidão cruel. Trabalhos forçados, eram oprimidos e tarefas pesadas. Então vamos lá. Escravidão cruel, ok? Trabalhos forçados, oprimidos e tarefas pesadas.
Então, imagine, irmãos, imagine você aí. Seja bem-vindo aí, irmão Claudete, Deus te abençoe, querida. Imagine você aí, vivendo nessa situação, trabalhos forçados, trabalhos pesados, sendo oprimidos, vivendo de uma maneira tirânica dentro desse lugar. Ou seja, o povo egípcio usou da tirania contra os hebreus lá dentro, contra os israelitas. Imagine a questão do seu corpo, do seu físico, da sua mente. Imagine você viver dessa forma. Vamos nos transportar para lá. Imagine as pessoas vivem se alimentar muito mal, viver muito pouco. Imagine o caos também psicológico que sobrevinham sobre essas vidas. E além do mais, irmãos, além do mais, nós temos um detalhe muito importante também, tá certo? Muito importante. Além disso, irmãos, nesse mesmo capítulo de Êxodo, tá? O faraó pediu para que as parteiras viessem a matar todo menino hebreu que nascesse. Além deles viverem nesse sofrimento terrível, nesse caos social, vivendo de uma maneira caótica dentro daquele lugar, você ainda tem um segundo problema agora. Você ainda tem a questão onde as mães e os pais, desculpem, a partir de um determinado momento, não poderiam mais ter filhos homens, porque foi dada a ordem, tá certo? Para que as parteiras executassem, assassinassem, tá certo? Todo menino que nascesse. E foi dada a ordem também para que matasse todo menino até 2 anos. E foi aí que houve a preservação de Moisés, o chamado grande libertador, o canal que Deus usou, o varão, o homem que Deus usou para ali ser um instrumento de Deus juntamente com Arão no processo de libertação do povo hebreu dentro do Egito. Mas Moisés foi um que foi preservado. E quantos meninos, quantas crianças, quantos bebês não foram aí assassinados? Eu acredito que muitas mães fizeram a mesma coisa que a mãe de Moisés, tentou guardar o seu filho, mas criança chora. E aí os soldados egípcios, com certeza, ali executavam a missão de assassinar ali aquele bebê, aquela criança. Então, imagine você vivendo dentro do Egito, tendo como uma promessa que um dia Deus enviaria um libertador e que os tiraria daquela terra e levaria para uma terra, porque no Gênesis capítulo 15 há uma promessa de Deus. Depois você lê com calma aí, Gênesis 15, do versículo 18 a 20, onde Deus promete que os tiraria de lá e daria para eles uma terra, que seria a terra de Canaã. Mas imagine você vivendo uma opressão terrível, vivendo uma vida de escravidão cruel, observando que crianças estão sendo assassinadas, todos os meninos. Onde estaria a sua fé nesse momento? Como estaria a sua vida de fé? Porque esse povo estava sendo provado por Deus naquela terra. E vamos abrir aqui um parênteses. Talvez você esteja passando por um momento de provação muito grande num lugar, ou no seu casamento, ou no seu trabalho. Mas uma palavra primordial você tem que ter: fé. A fé é algo que fará com que você permaneça inabalável nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Porque esse povo hebreu sabia, tá certo? Que havia uma palavra profética do próprio Deus que os tiraria de lá. Mas a ocasião do momento, tá certo? A ocasião do momento não clareava mediante a essa profecia.
Seja bem-vindo aí, irmão Tiago. Deus te abençoe, irmão. O momento que eles estavam vivendo, de forma nenhuma havia proximidade com a palavra profética de Deus que os tiraria eles de lá e levariam eles para uma terra. Muito pelo contrário. Talvez alguns entraram em total colapso emocional. Seja bem-vindo, irmã Ellen. Deus abençoe. Talvez alguns, a esperança foi arrasada, a fé foi atropelada, as emoções totalmente fora de equilíbrio. Alguns, porventura, desistiram do Deus de Israel. O que a gente vê quando eles saíram de lá, muitos pensaram em voltar, eles adoraram aquele bezerro de ouro. Então você percebe, irmãos, que a ocasião, tá certo? A ocasião, as circunstâncias, colocar em xeque a fé, a esperança, a certeza no Deus vivo, no Deus de Israel. Mas a ocasião, as circunstâncias, os momentos, as adversidades, de forma nenhuma podem nos tirar a firmeza, a certeza, a esperança, porque se há uma palavra bíblica nos evangelhos que diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, é nessa palavra que nós temos que estar agarrados. Porque nessa terra, irmãos, é terra de provação. Essa terra é uma terra de angústia. Essa terra é uma terra de dor. Essa terra é uma terra de luta. De maneira que nós não possamos, que nós não venhamos a ficar fincados na terra, mas nós temos que ficar fincados naquilo que é eterno, naquilo que é celestial, naquilo que é de Deus, porque senão a nossa fé ela vai ruir, a nossa vida espiritual ficará em escombros, nós iremos procurar e não iremos achar mais nada para Deus, porque tudo foi arrasado, tudo foi destruído. Que a nossa terra espiritual não seja arrasada. O Egito pode estar arrasado pelo juízo de Deus, mas a nossa vida ela permanece inabalável diante de Deus através da fé, através da esperança. E isso que você tem que colocar no seu coração no momento da adversidade. A fé e a esperança. Porque Deus tem cuidado de nós. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Bom, querido? Bom, continuando aqui na nossa temática, na nossa aula. Seja bem-vinda aí, Liane, irmã Madalena, aí, Deus abençoe, queridas. Vamos lá. Você sabe que Moisés foi o vaso escolhido por Deus para ali ser o piloto daquela libertação dentro do Egito, certo? Você sabe aí dos 10 sinais, algumas traduções falam pragas, pode ser sinais, enfim, tá certo? Da natureza ali sobre a terra do Egito. Só um detalhe, irmãos, também, um parênteses aqui, você sabia que Israel, o povo hebreu, os filhos de Deus estavam guardados no lugar chamado Gósen, dentro do Egito? E vocês sabiam que eles estavam ali inabaláveis ali, totalmente protegidos das pragas? Sabia que as pragas não chegavam lá? Que aquele povo ele era guardado por Deus? Olha que coisa fantástica, irmãos. Deus derramando juízo, derramando da sua ira dentro do Egito e o seu povo sendo plenamente preservado. Tá certo, irmãos? Ou seja, Deus pode estar, irmãos, agindo e preservando você. Basta você permanecer fiel a Deus diante das circunstâncias adversas da vida. Tá bom? Esse é um exemplo maravilhoso para nós.
Nós iremos aqui mostrar para vocês que o motivo de Deus derramar as pragas, os sinais dele sobre o Egito, não foi tão somente punir o Egito, tá certo? O objetivo primário não foi tão somente punir o Egito, tá certo? A Bíblia vai nos dar um leque de informações para que nós possamos aí conhecer os objetivos de Deus de derramar sinais dentro do Egito. Abra comigo aí no livro do Ezequiel, profeta Ezequiel, certo? Nós iremos ler aqui Ezequiel capítulo 20. Abram aí devagar. E outra coisa, irmãos, qualquer pergunta aí, dúvida, tá bom? Nós iremos terminar, mais ou menos uns 20 minutos aí, estaremos aí encerrando a nossa EBD, tá bom? Online. E caso você tenha aí alguma dúvida, tá? Alguma pergunta, coloca aí no comentário que a gente aí, pela graça de Deus, podemos aí responder ou não, né? Ezequiel capítulo 20, tá certo? Verso 9. Vamos lá, abram aí vocês aí, Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 20, verso 9. Diz assim o texto bíblico, tá? Ezequiel capítulo 20, verso 9. Deus está falando aquilo que ele fez no Egito. Ó. Lê primeiro o verso 8, tá? Ezequiel 20, 8 e 9. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram vir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, e diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Então, irmãos, o profeta Ezequiel vai nos ensinar, vai nos explicar um dos motivos que Deus derramou ira, juízo, tá? E mostrou sinais dentro do Egito. Vamos lá. Primeira coisa, por amor ao seu nome, tá certo? E também para que o seu nome não fosse o quê? Profanado, tá certo? Coisa, fazer o seu nome ser conhecido aos hebreus. Vamos lá. Por amor ao seu nome, santificar o seu nome, ou seja, o seu nome não seja profanado, é santificar. Não profanar é santificar. E fazer o seu nome conhecido aos hebreus. Tá certo? Deus demonstrando essas ações, a sua ira, os seus sinais, os hebreus conheceram um pouco mais do seu Deus. Deus se manifestando ao seu povo. E outro sim, para que o seu nome fosse santificado no Egito. Quer ver uma coisa, um exemplo disso? Mateus capítulo 6 tem um ensinamento, a catequese, tá certo? Ali o discipulado de oração, quando os discípulos perguntam ao mestre como eles devem orar. E Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, assim, o que Jesus está ensinando é que nós não devemos a profanar o seu nome. E santificar o nome de Deus é não profanar e também cobrar a sua glória. Com Nabucodonosor, Deus veio e cobrou a sua glória. Com Herodes, Deus veio e cobrou a sua glória. Então, no Egito, o nome de Deus estava sendo o quê? Profanado. Então, o que ele fez? Ele santificou o seu nome dentro do Egito, mostrou a sua grandeza,
o seu poder e cobrou de hebreus e egípcios a santificação do seu nome. Dá a glória a Deus que é devida, independente das circunstâncias. Deus quer que o seu nome seja santificado no meio do seu povo. E ele prova isso quando isso não acontece. Deus vem e cobra a sua glória, porque Deus não quer que os seus, não quer que ninguém profane, venha profanar o seu nome. Profanar, não profanar é santificar. E o que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus, eu não tenho esse poder de tornar o nome de Deus santo. Não é isso. Porque nós somos pecadores. E Deus é o único santo plenamente puro. Tá bom? Biblicamente, só o próprio Deus é plenamente santo e puro. A Trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, eles são plenamente puros. Então, nós, humanos, não temos condições de tornar ele santo. Mas nesse sentido aqui, santificar o nome de Deus, não profanar, é dar a Deus a glória devida. É tributar a Deus aquilo que é dele. Tá bom? Então nós aprendemos mais algo magnífico aqui, esplendoroso aqui. Nós temos que, em todas as circunstâncias, tá certo? Santificar o nome de Deus. Ou seja, você, na sua vida, em quaisquer circunstâncias, você deve o quê? Dar glória a Deus. Ou seja, dar a glória na qual é devida a Deus. Tá certo? Para que você não possa murmurar, para que você não possa reclamar e profanar o nome de Deus. Também nós profanamos o nome de Deus. A Bíblia dá o exemplo de Esaú. Lá na carta aos Hebreus diz que Esaú é um homem profano. O que é profanar? Profanar é desprezar as coisas de Deus. Profanar é desprezar as coisas espirituais, ou seja, a oração seja algo indiferente, o jejum seja algo indiferente, a palavra seja algo indiferente. Isso é ser profano. Isso é profanar. Não dar crédito às coisas de Deus. Não dar lugar às coisas de Deus. Não dar a glória devida a Deus. Então, irmãos, que nós não sejamos profanos como Esaú foi, mas que a oração tenha importância na nossa vida. O jejum tem a importância na nossa vida. A palavra de Deus tem importância na nossa vida. E outra coisa, nós venhamos a dar glória a Deus em todas as circunstâncias. Porque se nós não darmos glória a Deus, povo de Deus ouça, Deus cobrará de nós a sua glória. Tá certo? E nós vemos nesse mundo corrompido, assim como os hebreus, os israelitas habitavam dentro do Egito, que era uma terra de idolatria, uma terra de vários deuses, uma terra terrível. Deus queria santificar o seu nome ali dentro, porque o seu nome, pelo que nós percebemos, não estava sendo santificado pelo seu povo. Mas Deus começou a manifestar-se ao seu povo. Então preste bastante atenção em todas as experiências da vida, conheçam mais de Deus. Deus começou a ser nomeado pelo seu povo através das experiências. Adonai Rafá, Adonai Jireh, Adonai Nissi, Adonai Tsidkenu. Ou seja, Israel foi nomeando a Deus a partir das experiências que eles tiveram com Deus. Começaram a conhecer mais de Deus, tá certo? Então, irmãos, que nós venhamos em todas as circunstâncias da vida, tá certo? Conhecermos mais de Deus, porque são riquezas insondáveis, são riquezas profundas, tá certo? Então, no momento da vida, estejam abertos para conhecer mais de Deus, para a glória de Deus. Seja bem-vindo aí, grande irmão Edson aí, Diego,
Deus abençoe aí, irmã Janaína. Poxa, que saudade de vocês. É bom revê-los aí conosco aí. Tá bom, irmãos? Então, esse é um dos pontos que eu quis colocar, que motivou aí, tá certo? Os sinais de Deus, as pragas aí dentro do Egito. Desse assunto nós temos aí aproximadamente alguns minutos, já estamos encerrando. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aí, tá bom? Que a gente, pela misericórdia de Deus, estaremos respondendo aí. Bem-vinda aí, irmã Priscila, saudades, tá bom, querida? Deus te abençoe aí, tá? Então, irmãos, como a gente disse aqui, às vezes algumas pessoas pensam que Deus só derramou juízo, tá? Porque queria tirar ali o seu povo. O faraó não estava deixando Moisés conduzir, Arão e Moisés conduzi-los ali ao deserto depois chegar em Canaã. Não, nada disso. Não é tão somente isso. Há outras coisas também, tá certo? O seu nome não estava sendo glorificado, o seu nome não estava sendo santificado, tá certo? E Deus também queria apresentar-se ao seu povo que não conhecia. Tá bom, querido? Vamos aí agora dar alguns pontos aí. E a preparação da Páscoa, né? Voltando aqui, gravem isso. Páscoa é passar por cima, passar distante ou passagem. Tá bom, querido? Tá bom, querido? Essa é a definição aí de Páscoa, segundo as Escrituras. Bom, o Pessah, a Páscoa, ela está ligada diretamente a o 10º sinal ou a 10ª praga, onde a Bíblia diz que à meia-noite passaria, tá certo? E quem não tivesse ali os sinais de sangue nas partes laterais ou superior, os umbrais e a verga da porta, o sangue não não tivesse, o primogênito de tal casa, tá certo? Seria executado, tá certo? À meia-noite, tá? A Bíblia diz que houve um grande pranto, foi um desespero total, porque se você não sabe, até o primogênito dos animais foram mortos por Deus, tá certo? O ser que Deus enviou para cumprir aí, seja bem-vindo aí, irmão Fernando, saudades aí em Cristo Jesus, meu mano. Até os animais foram executados, tá? Então houve um grande pranto como nunca antes dentro do Egito. Primogênito é o primeiro filho, tá bom? Primogênito é o primeiro filho. Mas vamos lá, eu gostaria que você abrisse aí em Êxodo 12, certo? Temos somente mais 5 minutinhos aí de aula. A gente vai dar continuidade na próxima semana, tá bom? Nós não sabemos como se dará a questão, será presencial ou online, mas ao que parece continuaremos com online, tá bom? Êxodo 12, segundo livro escrito pelo nosso irmão Moisés, Êxodo capítulo 12. A partir do verso 1. Assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, não convidará ele o seu vizinho mais próximo. Então convidará, melhor dizendo, ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel
o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Bom, existem aí outros detalhes, mas eu vou explicar aqui basicamente para vocês, tá certo? E na próxima aula a gente dará mais desdobramentos da Páscoa em si e o seu significado, tá certo? Bom, vamos lá. O cordeiro ou o cabrito deveria ser separado no dia 10 de Nissan. Então, Nissan é mais ou menos o nosso mês de abril no calendário dos judeus, tá? Deveria ser separado no dia 10, tá certo? E deveria ser assado e comido na noite do dia 14. Então, eles deveriam obedecer a Deus em deixar guardando, preparando, tá certo? Durante 4 dias esse animal, tá bom? Um outro elemento, irmãos, que era o pães asmos, o mitzvot, que era o pão sem fermento, ok? Era um pão sem fermento. Pão asmo seria um pão sem fermento. E ervas amargas, na qual nós não queremos aqui definir qual erva era. Só um detalhe, para que você possa entender. Na próxima aula, tá, irmãos? Fiquem tranquilos, a gente vai dar demais detalhes, o significado de cada elemento, o significado da Páscoa. Só um detalhe. Ô, Jaqueline, grande amiga do coração, seja bem-vinda aí, querida. Todo o Egito foi dizimado, a sua natureza, as plantações, tudo foi dizimado. E preste atenção, todos os hebreus tinham ervas. Olha que coisa fantástica. Deus, tá bom, preservou o material para que os hebreus fizessem pães e tivessem também as ervas. Então, todo o terreno do Gozem, onde os judeus estavam, foi plenamente preservado. Deus preservou aquela terra para que eles pudessem ter materiais para fazer o pão e para que eles pudessem ter acesso o quê? À erva. Para que eles pudessem o quê? Celebrar o Pessá, celebrar a Páscoa. Então, mais uma coisa, irmãos, que os hebreus aprenderam, e um princípio que nós devemos aprender aqui: Deus cuida dos seus nos mínimos detalhes. Ok? Você percebe o cuidado de Deus, o amor de Deus nesses detalhes. Ou seja, preservou aquela terra, a natureza ali ao redor onde o povo hebreu estava, para que eles pudessem ter materiais para fazer o pão e ter acesso às ervas. Ou seja, Deus mostra para nós um princípio aí, irmãos, bíblico, que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E se Deus exigir algo de você, Ele vai te dar condições para que você possa executar a ordem dele. Porque Deus deu as instruções sobre os animais, tá certo? E Deus deu a instrução sobre os pães e sobre a erva. E como que Deus vai exigir algo se Ele mesmo não vai dar a provisão? Se Ele mesmo não vai dar a condição? Então aprenda uma coisa aí. Aprenda algo maravilhoso da parte de Deus. Deus exige algo de você, mas nessa exigência de Deus, Ele te dará plenas condições para executar o seu propósito. Porque imagine, irmão, se a terra dos hebreus fosse ali totalmente dizimada, como foi a dos egípcios, não tivesse condições de fazerem pães, e se não tivesse condições nem de terem acesso às ervas amargas, e se não tivesse animais para assar, o cordeiro ou um cabrito ali. Mas olha só, Deus preservou esses animais, Deus preservou a plantação, Deus preservou o terreno, Deus preservou a terra para que eles tivessem condições de obedecer
plenamente nos seus propósitos. Então, Deus é um Deus que exige de nós, mas é um Deus também que te dá plena condição para cumprir a sua exigência. Talvez você possa falar, isso é difícil demais, isso é complicado demais, eu não tenho condições. Bom, se for o próprio Deus que falou, sim, com certeza ele te dará plenas condições de executar a missão, de executar o projeto, de executar a obra, querido. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã. Nós já estamos aqui finalizando. Agradeço a todos aí que participaram conosco, que chegaram no meio, que chegaram antes, chegaram depois. Mas enfim, todos aí sejam bem-vindos e abençoados com essa pequena porção da palavra de Deus. Eu acredito que nós aprendemos aqui nessa manhã bastante coisa, que Deus é um Deus de grande projeto. Você aprendeu que Deus profetizou a entrada dos hebreus no Egito, escravidão, também prometeu aí a saída. Você também aprendeu aí que Deus quis fazer o seu nome conhecido no Egito, o seu nome santificado no Egito e fazer o seu povo conhecê-lo mais e mais. Você aprendeu que Deus é um Deus de planos, que Deus é um Deus de projetos, Deus é um Deus que nos guarda e Deus é um Deus que nos dá total condição para cumprir o seu propósito. Se algo você esteja fazendo, querido ou querida, amado e amada de Deus, e está sentindo pesado, tá bom? O fardo dele não é pesado. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, disse Jesus Cristo acerca dele em nós. Tá certo? E assim como o povo hebreu aprendeu, Deus é Deus que ele tem planos e nos dá plena condição de executar o seu plano. Também, se Deus projetou algo para você, se Deus colocou algo na sua mão para fazer, ele te deu aí plenas condições para fazer, tá bom? Que o Espírito Santo o capacite diariamente para executar os projetos de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima semana. Compartilhem aí, divulguem aí. No próximo domingo, se assim Deus permitir, aqui nessa mesma dinâmica aí online. Se realmente não for presencial, estaremos aqui novamente online, dando continuidade a essa aula, tá bom? Que você tenha um domingo abençoado aí, em nome de Jesus, tá bom? À noite aí, com certeza, o pastor Jaime aí estará trazendo uma palavra também de edificação para nós, da parte de Deus, a partir das 19 horas, louvando ao Senhor, alimentando aí o rebanho de Deus, para que nós não possamos aí, irmãos, enfraquecer em Cristo, tá bom? Aproveite esse momento para orar, buscar Deus, e eu agradeço aí todos aí que participaram conosco. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Um beijo a todos.